Saúdo aos irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Antes de ler a palavra de Deus e meditar sobre ela, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, não somos dignos de nada, mas somos alvos da Tua grande misericórdia. E agora, Senhor Deus, antes de lermos esta palavra, antes de refletirmos sobre esta palavra santa, nós queremos te suplicar, ó Deus, mais uma vez a tua misericórdia, a tua bênção sobre todos os irmãos que já foram referidos aqui, enfermos, passando por cirurgia, em fase de recuperação, inclusive o pastor da igreja, nosso irmão Sebastião, o reverendo Naor, e a sua filha que passou também por uma cirurgia. Todos estes enfermos colocamos nas tuas mãos santas e poderosas. E, ó Deus, agora unge-nos ao lermos e ao meditarmos sobre a tua palavra. Nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 125. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Irmãos, o título deste salmo, conforme percebeis aí, é Fé Inabalável. O que é fé inabalável? É a fé que não se abala. É a fé que não vacila. É a fé que não se extingue, mas permanece sempre. É a fé no Deus verdadeiro, onipotente, onipresente e onisciente. Este salmo é um dos muitos cânticos de romagem que encontramos no livro dos Salmos. Cânticos de romagem eram aqueles hinos que o povo de Israel entoava ao Senhor nos dias especiais de festas religiosas, de celebrações específicas, quando todo o povo, numa espécie de procissão, se dirigia alegre para Jerusalém, para o templo, louvando e cantando, adorando, não um Deus falso, não um Deus fictício, nem tampouco uma deusa fictícia, engendrada pela imaginação humana, conduzida por um andor, e todos prestando este falso culto a falsos santos, a falsos deuses. Mas era o louvor ao Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel. E este cântico começa com estas palavras: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Irmãos, nós encontramos na palavra de Deus muitas figuras, muitas comparações, falando a respeito dos homens, tanto do servo fiel do Senhor, aquele que deposita sua confiança no Deus vivo e verdadeiro, como também dos ímpios, daqueles que não levam em conta a presença de Deus, aqueles que se desviam dos caminhos do Senhor, aqueles para quem
em cujos planos de vida não está o Deus de Israel, o nosso Deus verdadeiro. Por exemplo, alguns textos, e há entre eles 2 textos que falam mais ou menos a mesma coisa. O Salmo 1 e também o texto de Jeremias, capítulo 17, versículos de 5 a 8. Nós temos aí nesse texto o autor falando a respeito das 2 categorias de homens, tementes a Deus e dos ímpios. Versículos 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Pessoas vazias, sem conteúdo, confiando naquilo que não é confiável, lançando a sua sorte, confiando em projetos que não fazem parte do projeto de Deus para as suas vidas. E, consequentemente, são pessoas derrotadas, vazias, pessoas em quem não se pode confiar. Como diz o Salmo 1, como a palha que o vento dispersa. Mas, por outro lado, diz o texto: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Que descrição magnífica do homem que confia no Senhor. E então, nesta comparação, os escritores sagrados mostram a grande diferença entre quem teme e quem não teme a Deus. Aqui, esse cântico. Aqui, o homem temente a Deus é comparado ao monte Sião. Irmãos, a cidade de Jerusalém era circundada por vários montes, como o Monte Ebal, Nebo, Gerizim, Hermon, Moriá, Monte das Oliveiras, Monte de Sião e outros ainda. Não é por acaso, não é coincidência de Jerusalém estar cercada por esses montes, mas foi algo que aconteceu de propósito. Os fundadores de Jerusalém foram os cananeus. E quando eles construíram Jerusalém para a sua capital, eles construíram em uma região cercada por montes. Esta era uma estratégia das nações antigas, dos povos antigos, uma estratégia para a proteção da sua capital, onde ficava o seu governo. Naquelas épocas antigas, as guerras, os exércitos andavam a pé, manejando espadas, lanças, andavam a cavalo, em camelos, tinham carros também puxados a cavalo, e era difícil, com esse tipo de armadura, subir aqueles altos montes. Por outro lado,
A cidade era defendida pela sua população, muitos se postavam no alto dos montes, com grande quantidade de pedras, e ao aproximar-se o inimigo, eles despachavam aquelas pedras despenhadeiro abaixo, e às vezes com simples pedradas, o exército invasor era despendido. É claro, esse processo era válido naquele tempo. Hoje, as guerras não são mais desse modo. Elas são realizadas com aviões potentes, lançando bombas e mísseis de grandes altitudes. Mas a proteção do Senhor permanece a mesma. Se os montes hoje não são mais proteção confiável, a misericórdia, a graça do Senhor que nos cerca, nos rodeia, é sempre uma proteção confiável. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor de seu povo, desde agora e para sempre. Porque o nosso Deus, que foi o mesmo ontem, é hoje e o será para sempre. Essa nossa confiança se fundamenta não em projetos humanos, não em poderio humano, não em exércitos, não em partidos políticos, não em qualquer expediente humano, mas somente no Senhor. Conforme nós lemos, por exemplo, no Salmo 62, que é cantado, inclusive, pelo nosso coral aqui. Versículos 5 a 8. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. E no Salmo 46 também nós lemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Sim, prezados irmãos, esta é a confiança daqueles que têm uma fé inabalável, que é o tema deste salmo e que é também o tema dessa breve meditação. O salmo é breve, a nossa meditação também é breve. Deus, o nosso refúgio, nele somente a nossa fé se firma. Irmãos, o capítulo 20 do segundo livro de Crônicas relata uma experiência dramática vivida pelo reino de Judá, governado pelo rei Josafá. Eles foram cercados por um exército numerosíssimo, formado por 3 nações: os amonitas, os moabitas e os edomitas. Era uma multidão incontável. E quando deram aviso a Josafá que essa multidão cercava o reino de Judá, diz o texto: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E faz aqui a sua oração, e nessa oração, entre outras coisas, ele diz: em nós não há força
para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Meus irmãos, muitas vezes nós sentimos numa circunstância assim meio parecida com a de Josafá e do reino de Judá. Os problemas são tantos, as lutas são tão difíceis, as provações são tremendas, que nós chegamos a dizer, como Josafá, temos medo. Em nós não há força para resistir. E nessa súplica, mas a nossa esperança está em Ti, os nossos olhos estão postos em Ti. E Josafá recebeu a resposta por intermédio do sacerdote Jaziel, que em nome do Senhor disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E diz mais: nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Prezados irmãos, parece contraditório, parece até um ridículo, diante de uma situação aquela de Deus dizer: ficai parados, a luta não é vossa, a luta é minha. Meus irmãos, nós repetimos muitas vezes, sentimos numa situação em que nada podemos fazer, não temos condição de arquitetar plano nenhum de defesa para a nossa situação, para as nossas lutas e dificuldades, porque a luta é do Senhor, e graças ao Senhor, porque a luta é dele. O Senhor é confiável. Nós não confiamos em projetos humanos, não confiamos em reinos, em potências, em governos que se pretendem impor seu poder, sua autoridade, esquecendo-se de Deus. Quando isto acontece, o que é que sucede? Crises insuportáveis, crises sem precedentes, como a que vive o mundo atualmente, e especialmente a nossa pátria, quando infelizmente nem todos os nossos governantes confiam no Senhor, mas lançam mão até da impiedade, da desonestidade, da corrupção para se enriquecer, e o povo em sofrimento. Há um versículo de Provérbios que diz assim: quando sobe ao poder ímpios, o povo geme na angústia. O que está acontecendo? Mas a nossa confiança está no Senhor. Então, prezados irmãos, o salmista nos exorta a pormos a nossa confiança somente no Senhor. E quando temos esta confiança no Senhor, a nossa fé é inabalável, porque o nosso Deus é um Deus invencível. Ele diz ainda no versículo 3: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade.
Cetro é sinônimo de força, de poder, de domínio, de autoridade. E o salmista diz que o cetro da impiedade não repousa sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Quando somos dominados por um poder ímpio, pela impiedade, podemos ser levados a agir também com iniquidade. Podemos lançar mão de meios, de processos escusos para resolver os nossos problemas, porque falta a nossa confiança, falta a fé inabalável no Deus único e verdadeiro. Então, irmãos, quantas tentativas de solução de problemas, apelando para meios escusos, têm levado sofredores à decepção, à derrota. Mas aos que confiam no Senhor, Ele não permite que o cetro da impiedade repouse sobre nós, para que não estendamos a mão à iniquidade. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Este versículo 5 poderá dar a ideia de que Deus é que encaminha o ímpio para, juntamente com os malfeitores. Não, não é isto. Aqui, o sentido é que Deus, respeitando aquele arbítrio, aquela liberdade que tem, porque nós não somos autômatos, não somos bonecos, Deus respeita a liberdade que Ele nos dá de ou servirmos a Ele ou não servirmos, ou sermos fiéis ou sermos infiéis. Então aqueles que são infiéis, aqueles que não levam a sério a Deus, a sua misericórdia, o seu reino, Deus permite que eles sejam levados com os malfeitores. Mas sobre o seu povo haverá paz, haverá livramento. Nós não estamos livres de dificuldades, de problemas, de angústias, de lutas. O próprio Jesus Cristo diz: no mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E na vitória de Jesus Cristo está a nossa vitória. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Meus irmãos, que Deus fortaleça a nossa fé, a nossa confiança nele, para que sintamos em todos os momentos, e principalmente nos momentos de lutas, de sofrimento e de provações, sintamos a paz do Senhor Jesus em nossos corações. Deus nos abençoe. Amém.